Então, vamos entender um pouco sobre os gráficos da temperatura de fusão e ebulição. Na página 11, nós temos aqui um gráfico, aquecimento da água pura, né, até a fusão. Então, a água saiu de menos 25 graus, vou tentar pôr aqui pertinho para vocês verem. Menos 25 graus, tô tentando focar aqui, não tô conseguindo focar aqui, pessoal. Então, menos 25 graus, olha lá, a temperatura foi subindo, até que ela se manteve a 0 graus. Enquanto o gelo não derreteu totalmente, a temperatura não aumentou, tá? Após o gelo derreter totalmente, foi que a temperatura começou a aumentar. Então, ela vai aumentando até chegar na temperatura de ebulição, que é quando o meu líquido vai passar para o gasoso, tá? Porém, existem algumas matérias, algumas substâncias, em que, enquanto a minha matéria está passando do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, em vez dele manter a temperatura constante, a temperatura continua subindo. E a gente tem nomes para isso, tá? A gente fala que é uma mistura eutética quando a variação de temperatura no ponto de ebulição, ou seja, quando a minha matéria estiver passando do líquido para o gasoso, né, enquanto ela está se transformando em gasoso, a sua temperatura continua subindo. Isso em algumas substâncias não ocorre, né? Ela continua se mantendo constante até todo líquido passar para o vapor. Quando isso não ocorre, a gente chama de mistura eutética, tá? Que é quando a temperatura no ponto de ebulição continua subindo, como tem na página 13, tá? Nesse primeiro gráfico aqui. Então, aqui tá me mostrando, olha lá, ó, a temperatura de ebulição continua subindo, não fica retinha igual aqui a temperatura de fusão, olha lá. Ela se manteve igual durante toda a transformação. E nós temos a azeotrópica, tá? A mistura azeotrópica é quando o meu sólido, quando está passando para o líquido e não se mantém constante a temperatura. Ela continua subindo, passando do sólido para o líquido. Após passar totalmente do sólido para o líquido, continua subindo até chegar do líquido para o gasoso. Quando ela começa a passar, vocês podem ver que é o que a temperatura se mantém constante aqui nesse caso, olha lá, diferente dessa daqui, ó, tá vendo a diferença das duas? Então, na azeotrópica, a temperatura de fusão é variável, ela vai aumentando, ela não fica parada. E na eutética, a temperatura de ebulição continua aumentando.